Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Trazendo aqui essa dica de leitura, que é praticamente uma terceira parte de forma indireta de outras obras que já fizemos review aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês qual o autor também, que faz esse trabalho sensacional, que vai falar sobre, principalmente sobre a história da igreja, né? Vai trazer um apanhado sobre a história, sobre a questão de igreja, reforma e tudo mais. Você quer saber que obra é essa? Antes de qualquer coisa, dá aquele like, aquela curtida no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não perca tempo e ajude também a divulgar o nosso trabalho nos seus grupos, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, ok? E preste bem atenção nos sininhos, porque o YouTube tem desativado algumas inscrições, então é necessário que os irmãos fiquem bem atentos com a questão da sua inscrição em todos os canais, não é só aqui não, que tem ocorrido em vários canais. Então você olha se está ativada a sua inscrição, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas três abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. Lembrando também do nosso grupo do WhatsApp, o Hora Teológica News. Quem quiser fazer parte, não é grupo de debate, não é grupo de embate teológico, de confronto, nada disso. É um grupo de respeito, tá? Um grupo de promoções, sempre de informações de obras que estão chegando no mercado, de promoções de editoras e tudo mais, o pessoal trocando figurinhas, sempre atualizando todo mundo. Quem quiser fazer parte, só mandar o seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? E lembrando também que o nosso Instagram está atualizado, vamos estar colocando coisas novas lá, o que não está chegando no canal, mas obras também de dicas de leitura, que é o Hora Teológica. Vamos lá? A obra que eu tenho que apresentar para vocês é essa aqui, irmãos. A Criação do Ocidente, a Religião e a Civilização Medieval. Esse aqui é o prefácio do arcebispo Benhart Wakeland, né? O historiador Christopher Dawson. Aqui, ó, coleção Abertura Cultural. Christopher Dawson, que é um historiador britânico, né? É um historiador britânico. E lembrando que nós fizemos aqui 2 reviews de obras dele, que não é uma sequência direta, mas praticamente, se você for olhar de uma forma sequencial, vai fazer parte. O primeiro, que é a formação da cristandade, né? Depois vem a divisão da cristandade, que vai falar sobre o período da reforma, né? O racha ali de Lutero e tudo mais. Aí você vem para essa obra aqui, que vai continuar a expansão da religião no Ocidente. Vou mostrar para vocês aqui. Que é interessante que você tem aqui praticamente o currículo dele. Christopher Dawson, um dos historiadores mais influentes do século XX, nasceu 12 de outubro de 1889, né? Século XIX, em High-on-Wye, em Brecknockshire, no país de Gales. Estudou no Winchester College e cursou História no Trinity College na Universidade de Oxford. Publicou 24 livros entre 1928 e 1975 e notabilizou-se pela grande erudição e capacidade de transitar com rara facilidade e sólida competência por quase todos os domínios das ciências humanas, ao abarcar nos estudos históricos profundas reflexões nos campos de literatura, olha isso, antropologia, sociologia, filosofia e teologia. Isso você vai perceber ao ler, porque a erudição dele é fantástica, escrita fluida e não deixa de ser acadêmico, né? Aqui outras obras dele, ó. Progresso da Religião. Quem quer procurar outras obras dele, que é sensacional, aqui é da editora Realizações, tá? Aqui, ó, como eu falei, ó. Vamos começar por esse aqui, ó. A Formação da Cristandade, tem review aqui no canal. E a Divisão da Cristandade, que também tem review aqui no canal. Só procurar na playlist sobre a história da igreja. Tem outra obra também aqui que é enorme, que é essa aqui, ó. Dinâmicas da História do Mundo, tá? Bom, essa obra aqui tem... Deixa eu ver aqui, até a questão da numeração de página aqui é diferente, ó. Aqui, essa numeração conta tanto a página anterior como essa aqui. 291 páginas. Vou mostrar para vocês o sumário. Vamos para o sumário rapidinho. Que não é grande, tá? Porém, uma obra... Deixa eu ver, tá soltando aqui.
Vamos lá, aqui ó. Prefácio, você tem aqui ó, capítulo 1º. Introdução, sentido de desenvolvimento do Ocidente. 2. As origens religiosas da cultura ocidental, a Igreja e os bárbaros. 3. Os monges e a formação da tradição ocidental. 4. Os bárbaros e o reino cristão. 5. A segunda devastação e a conversão do norte. 6. A tradição bizantina e a conversão da Europa ocidental. 7. A reforma da Igreja no século XI e o papado medieval. 8. O mundo feudal, cavalaria e cultura de corte. Cultura de corte, né? 9. A cidade medieval, comuna e guilda. Capítulo 10. A cidade medieval, escola e universidade. Aqui vem a formação das universidades aqui. Século 13. E a crise religiosa da cultura medieval. Conclusão, religião medieval e cultura popular. Observações sobre a arte medieval. Uma olhadinha aqui no que eu marquei aqui para a gente fazer uma leitura. Sobre as origens religiosas da cultura ocidental, a Igreja e os bárbaros. Aqui, ó. Vou pegar a parte da teologia onde se aprofunda, depois nós vamos para outra página que ele vai falar um pouco mais de sociologia. São Paulo escreveu as primeiras cartas aqui, deixa eu pegar aqui no final para a gente entender melhor. Ó, o mito de Virgílio se tornaria uma metáfora para a realidade cristã. Quando, em obediência ao aviso de um sonho, São Paulo partiu de Troia em 49 depois de Cristo. Se dirigiu à cidade macedônia de Filipos. Tal decisão teve impacto mais significativo para o curso da história que a grande batalha que no mesmo lugar decidira o destino do Império Romano um século antes. Paulo de Tarso levou à Europa a semente de uma nova vida, destinada a formar um novo mundo. Todavia, tais eventos ocorreram sob a superfície da grande narrativa histórica, permanecendo invisíveis ou mesmo insignificantes aos olhos dos líderes da cultura daquela época. Como para Lúcio Júnior Galho, irmão de Sêneca, filósofo, que de fato via a coisa acontecer diante dos seus olhos. Ao ler o relato dessas viagens e as cartas que São Paulo escreveu às primeiras comunidades cristãs da Europa e da Ásia Menor, é quase impossível não perceber que um novo princípio foi introduzido no estático organismo do mundo romano. Aqui, no caso, a expansão do cristianismo, no Império. Essa nova realidade continha infinitas possibilidades de mudança, de forma parecida ao que ocorrera à multidão enfurecida em Tessalônica. Esses homens viraram o mundo de ponta cabeça ao proclamar outro tipo de rei, muito diferente de César, no caso Jesus. Foi exatamente isso que fizeram, e tamanho ato de transformação criativa marca o início de uma nova era da história do mundo, sobretudo para o Ocidente. Até esse momento, a Europa ficara dividida entre o civilizado mundo romano e o mundo forasteiro dos povos bárbaros. Agora, o próprio mundo romano se encontrava dividido entre os servos de César e os servos de Cristo. Durante o transcorrer dos séculos, essa divisão foi finalmente superada com a conversão do Império, de modo que romano e cristão se tornaram termos quase sinônimos, devido até às cartas aos romanos, No momento em que o poder do Império do Ocidente desmoronou, Roma não era mais a capital do Império de César, mas se tornara a Sé Apostólica. Para São Leão e seus contemporâneos, o Império Romano era um instrumento nas mãos da providência, para que as nações pudessem ser recolhidas no Evangelho de Cristo. Como os fundadores da Segunda Roma, São Pedro e São Paulo haviam substituído Rômulo e Remo, e a cidade se tornou a Urbis Sacerdotalis et Regalis, o centro do mundo cristão. Aqui tem alguns termos em latim. Atenção, aqui começa a falar sobre a expansão, que quando Paulo já começa a visitar toda a Ásia, manda carta para Roma, ele também visita Roma também, e a expansão do Evangelho começa ali no Ocidente. Dá uma olhadinha aqui na página 71 também tem algo muito interessante. Bom, essa obra aqui é fantástica, tá? Assim, é uma obra que eu lembro até hoje, que eu peguei, se não me engano, foi a formação da cristandade. Em questão do escrito dele, que é muito... É uma maravilha para você ler. Você pega o livro, quando você vê, você já leu a metade do livro já. Uma sentada só. Aqui, ó, os monges e a formação da tradição ocidental. Vamos para o capítulo 3, páginas 70 e 71. Eu quero passar para vocês essa parte aqui, ó.
essa parte final em diante. Ó, no Ocidente, por outro lado, na esteira das invasões bárbaras, as instituições educacionais, está falando no caso a formação da tradição ocidental através dos monges, educacionais no Império Romano foram varridas ou mesmo declinaram e morreram juntamente com a então moribunda e decadente cultura urbana do mundo latino. Foi apenas por meio da igreja e particularmente a partir dos esforços dos monges que tanto a tradição da cultura clássica quanto os escritos dos autores clássicos, os clássicos latinos, foram preservados. No século VI, isso aqui está trazendo a questão da visão, porque tem alguns tipos de monges diferentes. Esses monges aqui, no caso, você lembra um pouco de Agostinho, né? É a questão que tem uma visão muito mais monastérica, né? Mais centrada, preservação de escritos, cópias, na questão voltada mais para a educação e para a parte eclesiástica. E os outros monges que vai ser falado aqui já tem uma área bastante diferente. No século VI, vemos um exemplo extraordinário no caso de Cassiodoro, em que a antiga tradição de educação encontra refúgio no mosteiro. Ó. As escolas, bibliotecas e salas de escrita monásticas tornaram-se os meios pelas quais a alta cultura da Europa Ocidental pôde sobreviver. É o que eu falei, né? Aí você vem a outra parte agora. No entanto, não era esse o objetivo central do monasticismo. Na verdade, nada podia estar mais distante do espírito original dessa instituição. Esse movimento nascera no deserto, no caso, o que chamamos de ascetas, né? Nasceram no deserto africano, como protesto com a tradição da cultura clássica do mundo greco-romano. Eles viviam mais isolados, o que vamos entrar agora, defendendo uma absoluta renúncia e o afastamento de tudo aquilo que o mundo clássico prezara. Esquece educação, universidades, mosteiro, né, escritos, cópias. A visão desses aqui são bem diferentes. Prezaram não apenas prazer, riqueza e honra, mas também vida familiar, cidadania e sociedade. Não viviam em sociedade, isola, isso aqui para eles não existe. Seus fundadores e modelos máximos foram os duríssimos ascetas do deserto da Nítria e de Tebaída, que passavam a vida em orações e jejuns intermináveis, numa espécie de embate físico com os poderes das trevas. Eles tinham muito essa visão, né? Destruir os desejos da carne, então não viviam em sociedade, até para privar os seus olhos do que eles poderiam ver. Não viver em sociedade para não viver em comunhão com o pecado, né? Fazendo jejuns o tempo todo. Então viviam uma vida bastante isolada, uma vida asceta no caso, né? Comiam coisas separadas. Então tinha uma visão bastante diferente dos monges, no caso da época clássica, do período ali de mosteiros, da parte de educação, da formação das universidades. Visão bastante diferente, que também não deixavam de contribuir, né? Embora vivessem isolados. Bom, é uma obra sensacional para vocês aí, obra de pesquisa, obra acadêmica, tá? Até mesmo para o leigo, né? Porque assim, é uma obra de fácil erudição, de escrita muito fluida. Daí, como eu falei, você senta numa sentada, você termina o livro, vai pela metade. Então, uma obra muito importante, interessante para quem quer entender um pouco da expansão da religião, principalmente da religião cristã no Ocidente, tá bom? Fica aí a dica aí, A Criação do Ocidente, do Christopher Dawson, da editora Realizações. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.